Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o programa Cada Vez Melhor com o Amor Exigente, nosso encontro semanal aqui na Com Brasil TV, onde apresentamos para você um pouco mais sobre esse extraordinário programa comportamental que oferece proteção social e qualidade de vida para você e para a sua família. Um programa que salva vidas, não é mesmo, presidente Luiz Fernando Calduro? Salva vidas desde que você viva este programa. Então venha conosco para poder responder que hoje é o primeiro dia da sua nova vida. Para poder responder que você está cada vez melhor e que você vai promover mudanças comportamentais individuais. Como o Tiago disse, mudanças comportamentais individuais, familiares e sociais. É tudo o que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país precisam. Um programa que vise trabalhar a questão da honestidade, da ética, da verdade, da fidelidade, que são os princípios que vamos trabalhar neste mês de março, juntamente com outro extraordinário que será o tema deste programa. Então venha conosco para ficar cada vez melhor. Miguel Tortorelli, nosso segundo vice-presidente. Para quem é o amor exigente, Miguel? É para todos nós e para você que está nos assistindo. É fantástico. Vocês precisam conhecer. Tem alguns que já conhecem, frequentam os nossos grupos, tem outros que estão nos vendo pela primeira vez ou segunda vez. É fantástico esse programa. Mas a pessoa que está nos assistindo ali, Miguel, se ela não tiver problema de drogas na família? Não tem problema nenhum. Não Isso tem? aqui não é só para dependentes químicos. O nosso programa, ele é para todo mundo, né? Porque nós temos programas que vai chegar antes que coisas ruins aconteçam, que é o amor exigentinho. Temos o amor exigentinho, não é isso? Que a gente não fala de drogas, mas nós começamos a mostrar para os nossos entes queridos, os nossos filhos, que existe um caminho a seguir, sem se falar em drogas. Porém, infelizmente, a partir dos 13 anos, já começamos a falar em drogas. E está aí, o Lenad nos trouxe há pouco tempo, em sua pesquisa, que com 12 anos já se começa no mundo das drogas. Então, venha para o Amor Exigente, venha nos conhecer. E nós estamos em todo o Brasil, estamos na Argentina, no Uruguai, voltamos aos Estados Unidos, estamos em Orlando, temos na Itália, Israel, enfim. Procure o Amor Exigente, você vai ficar feliz e vai continuar conosco. Temos certeza disso. Então, já que o Miguel fez o convite, vou deixar aí na tela o nosso site, amorexigente.org.br, para você conhecer mais sobre o amor exigente. Tem a nossa literatura, tem os nossos livros, tem as nossas redes sociais aí para você se conectar conosco. Também já vou colocar aqui o WhatsApp na tela, que é o 19 25 19 65 55, 19 25 19 65 55, para você mandar um oi lá pra gente, pede para ser adicionado na nossa comunidade, no nosso canal do WhatsApp, que aí você vai ficar recebendo as nossas novidades, nossas notícias, a programação aqui do Cada Vez Melhor com o Amor Exigente também. Agora, quem quiser assistir esses programas, como é que faz? Boa pergunta, Miguel. Por isso que eu gosto de você, Miguel. Você só levanta para eu cortar. Então lá no nosso site você tem um caminho também do nosso YouTube, nosso canal no YouTube, para você, caso você perdeu aqui algum trechinho do nosso programa, você pode acompanhar na íntegra e também todos os programas que nós já realizamos aqui na Com Brasil TV, tá bom? Caminha lá no nosso canal. Miguel, eu sei que você é um frequentador assíduo do nosso canal do YouTube, já se inscreveu lá no canal, né, Miguel? Com certeza. Rogério Nastre, diretor de comunicação da FEAE, eu tenho certeza que ele já se inscreveu no nosso canal no YouTube, mas eu quero que o Rogério explique para nós o que são os princípios básicos do amor exigente, que é o nosso tema de hoje, Rogério. Na verdade, a gente precisa explicar os 4 pilares do amor exigente, né? Então, nós temos os 12 princípios básicos, os 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. No caso dos 12 princípios básicos, nós estudamos um a cada mês.
dos 12 princípios éticos também. Então, o que acontece? Nós estamos no mês de março, nós vamos falar de um princípio protetor, um princípio que os meus recursos são limitados, Tiago. E isso é interessante, porque quando você fala em recursos limitados, você tem que falar de recursos financeiros, físicos e psicológicos. Porque não adianta você só ter um desses daí, você tem que entender que esses três princípios são limitados, e uma hora ele aperta. E normalmente, Tiago, a pessoa chega no amor exigente quando os recursos estão limitados, né? Quando ela já não tem mais o que fazer. Então vamos falar muito sobre isso, mas eu já peço para você apresentar a nossa convidada especial de hoje. A nossa convidada de hoje, ela chegou no nosso grupo na época do online comigo. Eu lembro de ter recebido a Michele. Michele é voluntária do grupo Vila Mariana e do grupo AE Capão Redondo. Muito boa tarde, Michele. Seja bem-vinda. Né? O que você quer falar para nós? Como foi a sua experiência de chegar no Amor Exigente? Como você foi acolhida? Quando eu cheguei no AE foi num período bem difícil, que foi da pandemia. Na verdade, eu entrei num mês esperançador, né, que é o mês de agosto, que uma crise bem, né, administrada. E quando eu fui buscar ajuda, porque eu já estava no meu limite mesmo, emocional, psíquico, financeiro, e aí eu tive apoio online. Os primeiros contatos foi muito importante, porque assim, a família, ela não entende a gente, né? A família não tem esse olhar, né? E eu também não tinha esse conhecimento. E o Amor Exigente vai fazer 3 anos que eu tô no Amor Exigente. Eu falo assim que ele trouxe assim a minha essência de volta, resgatou a minha identidade, porque estava assim na lama, assim, não tinha. E foi muito importante para mim a questão do autoconhecimento, né, de abrir o coração mesmo. E o tempo que foi passando, né, não tive a sorte, né, de manter o meu casamento, me separei. Ele tá bem, graças a Deus tá bem, tá seguindo a vida dele, e eu trago o Amor Exigente hoje para a vida toda, né, que é o da prevenção. Eu tenho uma filha que hoje está com 12 anos na adolescência, e foi muito, muito importante para mim, porque talvez se eu não tivesse conhecido o Amor Exigente, eu nem sei como estaria a minha casa hoje. Hoje somos nós duas, mas somos uma família que estamos... a gente se esforça, a gente sabe que não é fácil, né? Porque essa idade... Mas, assim, tentando ser cada vez mais exigente comigo mesmo, para que eu possa ser exigente com a minha filha também, né? E mostrar para ela que eu não sou a Mulher Maravilha, né? Que eu sou gente, que eu sou ser humano, né? Porque muitas vezes a gente quer colocar uma capa assim que não existe, né? E é isso. Ô Luiz, o Amor Exigente separa os casais? Aí explica pra gente essa história aí, como que é isso? O Amor Exigente privilegia o indivíduo, quer fortalecer o indivíduo. A partir deste fortalecimento que as relações também se fortaleçam. Mas, como tudo na vida, as pessoas têm escolhas, as pessoas têm os seus caminhos, mas não é porque a Michele separou-se do marido que ela não está bem, porque agora ela tem um programa de qualidade de vida chamado Amor Exigente, que a faz ficar cada vez melhor. E eu gosto muito, viu, Michele, deste princípio, porque ele é um princípio protetor, e eu gosto de lembrar, quando eu venho aqui no estúdio, eu venho de metrô. E o metrô sempre tem uma faixa que protege as pessoas, uma faixa protetora, e alguém sempre lá diz, não ultrapasse essa faixa porque você está correndo riscos. E é isso que este princípio protetor comportamental quer lhe trazer, não é? Que nós temos, todos nós, recursos físicos são muito fáceis de serem entendidos. Se nós estivermos habituados a andar 1 km por dia e formos andar 5, nós não vamos dar conta. Recursos financeiros são facílimos de entender, porque se a nossa conta entra no vermelho, rapidinho aparece lá alguém querendo fazer um empréstimo para a gente. E os recursos emocionais, Michele? Como é que são estes recursos emocionais? O que é que você
chegou a ultrapassar em termos de recursos emocionais antes de ter entrado no grupo de amor exigente? Eu falo que esse é o mais difícil, né? Porque quando eu fui em contato, financeiramente, naquele momento, estava bem. Mas quando a gente não está bem emocionalmente, nada flui na nossa vida, né? Eu falo assim que é o mais importante. E eu tive essa sensação de trabalhar isso, né? Porque eu venho, assim, de uma crença que isso é frescura. Eu lembro que quando eu fiquei quietinha no meu canto, a minha família ligava e falava, vamos nos divertir, vamos sair, vamos pra balada. E eu não queria, eu queria ficar quietinha, né? Então, assim, esse suporte do grupo do Amor Exigente, para mim, foi muito importante. Então, as reuniões eu não via a hora de chegar para participar, porque ali eu via que as pessoas me entendiam, sabe? A minha dor, que eu tinha que viver aquele processo, o quanto foi importante, né? E por isso que eu sou fã, né? Amor Exigente, porque foi um suporte, assim, que eu não ia ter condições emocionalmente de seguir, de recomeçar, de ressignificar um monte de questões da minha vida. Miguel, Rogério, Luiz, Michele, vocês veem muito nos grupos de amor exigente as pessoas abrindo mão dos seus recursos, especialmente os recursos financeiros, para sustentar muitas vezes o vício do filho. Como que você vê essa questão, Miguel? Isso daí é o que mais a gente vê, infelizmente. E depois que eles entram nos nossos grupos, eles vão entender o quanto errado eles estão, não é isso, Fernando? Passou por isso, Luiz? Porque a família acaba até se endividando, né, Rogério, para pagar tratamentos e buscar recursos, né, para tentar, entre aspas, salvar o seu ente querido. Mas é importante que a gente saiba até onde a gente pode ir. Financeiramente, como já disse, é mais tranquilo. Mas e emocionalmente? Nós aprendemos no amor exigente que temos que ter direito a uma boa noite de sono, que temos que ter direito de uma casa limpa, que temos que ter direito de uma família cooperativa. E, quando não conhecemos a proposta, acabamos aceitando que a nossa casa esteja bagunçada, que os nossos filhos sejam indisciplinados, não cooperativos, e desta maneira vamos ficando emocionalmente fracos. Então os nossos recursos emocionais precisam ser também trabalhados, eles são limitados e nós até um determinado momento podemos ir e depois deste momento devemos nos preservar e dizer, não, até aqui eu vou, dali para frente eu não posso ir. E aí eu me preservo e protejo também a minha família. As famílias também têm recursos limitados, não é, Rogério? Com certeza. Rogério, deixa eu aproveitar essa deixa do Luiz Fernando para você. Nós estivemos com o Roberto Lacerre falando sobre os jogos de azar que querem liberar aqui no Brasil. Ele estava me dizendo que um conhecido dele, a mãe desse rapaz, o rapaz perdeu 300 mil reais. 300 mil reais no jogo. E sobrou para quem? Para a mãe. A família. E é isso que nós devemos fazer? Abraçar isso daí? Então, o caso da Michele é um pouco mais simples, não é 300 mil reais. Mas eu tive gratidão, porque quando a gente trabalha no grupo de amor exigente e você vê que a outra pessoa aproveita os ensinamentos desse programa maravilhoso e ela cresce, isso é muito gostoso. Isso te dá realmente recursos para você continuar, né? E no caso da Michele, eu lembro que ela no grupo online com a gente, aí veio o grupo presencial, ela começou a participar do grupo presencial com a gente, e o que acontece? Quando ela entendeu que era necessário tomar uma atitude na vida dela, foi aí, Luiz, que ela percebeu que ela estava no programa da Amor Exigente para ela.
não pro marido ou ex-marido dela, né, para ela. E eu me lembro muito bem de uma vez eu ter sido muito sincero num retorno que eu dei para ela, dentro das nossas partilhas nós damos os retornos, né, para quem não conhece a dinâmica, né, e passou-se um mês, ela mandou para mim umas fotos da casa que ela estava mudando, a gratidão dela estar morando num apartamento, ela e a filha. E aquilo, Michele, só aconteceu porque você entendeu este nosso princípio, que os nossos recursos são limitados. E você juntou com um outro princípio nosso, que é uma tomada de atitude. E você tomou uma atitude por quê? Porque você pensou, sou eu e minha filha. E aí então a vida da Michele começou a mudar. A Michele começou então a ajudar outras pessoas dentro do grupo. Percebe a diferença? Que coisa interessante. E aí, Michele, conta para nós como é que é essa tua experiência de você poder participar das partilhas do Amor Exigente e colaborar com aquela pessoa que está chegando doente, maltratada, que você já chegou um dia assim. Como é que é a sensação de você ajudar dessa forma? Que é um sentimento assim muito que eu tenho de gratidão. E quando a pessoa chega, a gente se vê, né? A gente se olha que a gente já esteve naquela situação, naquele momento, e faz a gente ter mais empatia. Às vezes dá até um arrepiozinho, eu falo, meu Deus, se pudesse acelerar, falar para essa pessoa, ó, não perca um dia. Mas não tem como, né? E assim, e a gente tem mais empatia, né? Porque quando a gente passa por esse processo, que não é fácil conviver com dependente químico, é difícil. E quando a gente aprende os princípios do amor exigente, a gente fala, né? Ou a gente primeiro muda, e quando a pessoa não quer, a pessoa vai e se muda, né? Porque ela não aceita. E é muito bom isso, poder colaborar com a nossa própria história, que dá certo, que o programa funciona, né? Isso é muito... não dá nem para descrever. Muito bom. Agora, Michele, o Rogério te apresentou como sendo participante de 2 grupos de família do Amor Exigente, né? O do Capão e o da Vila Mariana, mas esqueceu de apresentar que a Michele também foi participante do Educaê. Fez um curso conosco de 15 encontros no Colégio Magíster, e aí já não tinha nada a ver com dependência química. Não. Porque o Educaê, Tiago, é um curso de 15 encontros que nós fazemos para famílias antes que coisas ruins aconteçam. Então, famílias que estão começando a educar filhos. No caso da Michele, ela tem uma menina de 12 anos, como ela acabou de falar. Então, a minha pergunta para você, Michele, é assim: o que você tirou de positivo do Educaê para você e a sua filha neste princípio de recursos são limitados? O curso foi maravilhoso, né? Porque a gente pôde ir lá nas nossas raízes culturais. E eu lembro quando você falou, no primeiro encontro, né? Que o nosso passado, a nossa história, né? A gente precisa ir lá, né? Pegar o que é bom, o que é positivo, que com certeza tem. Muitas coisas que não foram, os pais também deram aquilo que eles tinham, né? Para nós. E eu trouxe isso para o meu contexto familiar e, nossa, o negócio é quando você começa a colocar em prática, né? A gente tem aquela questão, a minha filha no começo ficou, opa, tem algo estranho, né? Porque eu não vou mentir, não, eu não era essa pessoa assim calminha. Então, assim, eu comecei a ser exigente com ela, colocar limites, falar não, porque eu queria dar para minha filha tudo que eu não tive, né? Então, fazendo isso, eu estava, né, fazendo umas coisinhas assim que não ia dar um resultado positivo. Eu falo assim, começa pelo quarto dela, né? Porque eu falo, Isabela, vai arrumar o quarto. Aí ela enrola pra caramba, não arruma, e ela consegue fazer que eu arrume, né? Agora inverteu, agora eu faço meu papel mesmo de mãe, né? Não vai arrumar, então não vai fazer isso, não vai ter isso, né? Coloquei os meus limites e com o curso do Educaê também aprendi a ouvi-la mais, né? Também tem essa parte também, a gente só quer falar. E teve o retorno também dela, a gente tá mais, não vamos dizer assim amigas, mas assim, eu tô conseguindo ouvi-la com mais amor, entender mais o lado dela e ela também me ouvir mais, né? Assim, tá cumprindo. Se não cumprir, né, a gente...
A gente tira ali, opa. Como um pai de um filho também de 12 anos, eu entendo mais ou menos o que você está falando. E geralmente aí essa contrapartida é, não vai arrumar o seu quarto, então dá aqui o seu celular. Você vai ver como ele arruma rapidinho o quarto. Viu? O Thiago, os seus meninos também estão nessa idade boa, né? Eu digo idade boa porque é uma idade que a gente pode ir reeducando-nos, educá-los com um programa extraordinário que é o Amor Exigente. Que não que você teve que dizer para eles, porque se você tivesse dito sim, você teria ultrapassado o seu recurso limitado. Luiz, eu penso que a questão que mais pega pra gente mesmo é a questão financeira, né? Então, exatamente nesse momento ele tá querendo, porque tá querendo um celular novo, né? E aí eu tive que falar um não, porque assim, a gente tem o recurso, a gente poderia comprar o celular, deixar ele feliz, aquela coisa que a gente sempre fala, pai, eu te amo, você é o melhor pai do mundo, mas não é isso que a gente entende que ele precise no momento, né? Então ele tem outras prioridades, tem outra. Então, assim, ele tem que fazer por merecer aquele celular. Com o tempo pode ser que ele ganhe uma mesadinha lá, ele que vai juntando e compre quando ele achar que é o momento. Mas ele só tem 12 anos, né, Luiz? Ele usa o celular ali também, não só para brincar, não só para jogar, ele usa também para escola, para aprender, enfim. A gente sabe que é uma ferramenta, hoje em dia não dá para você cortar totalmente, né? Mas a gente coloca esses limites também na utilização, no período de tempo, quando que pode, quando que não pode. Então, é cheio de regras lá em casa nesse sentido. Porque o que diz o Amor Exigente é que quando você ultrapassa o limite, é ruim para você que ultrapassou e é ruim para aquele que ia receber alguma coisa, que vai receber alguma coisa a mais, não é? Por quê? Porque também ele não vai saber lidar com aquilo naquele momento. Então, a proteção, ela é sábia, não é? Vá até onde você consegue, fisicamente, financeiramente e, mais importante do que tudo, emocionalmente. Não faça nunca mais do que você pode fazer, porque senão é um desgaste muito grande. Vou contar um caso aqui, por exemplo. Eu já contei algumas vezes aqui, tenho uma irmã que durante 52 anos foi alcoolista. E ela costumava me ligar sempre. Quando me ligava, estava alcoolizada. E eu permanecia com ela na linha horas, ouvindo sempre aquela lenga-lenga, porque o alcoolista ele faz aquela confusão, ele repete as histórias. Até que depois, no Amor Exigente, eu aprendi que aquilo era uma coisa que era ruim para ela e era ruim para mim. E que eu teria que colocar um limite. E aí eu aprendi. Dizia, amada, agora eu não posso mais falar com você, amanhã eu te telefono no período da manhã. E assim encerrava. Ela não sofria, eu não sofria, e no dia seguinte eu ligava e ela não estava alcoolizada e a gente podia conversar. Então não ultrapasse os seus recursos limitados emocionais, porque é ruim para os dois lados. Ô Luiz, só uma coisa. O caso da Michele, ela nos mostra uma outra coisa, né? Que na verdade as famílias se tornam disfuncionais, né? Então, quantas famílias, como o caso da Michele, que se separam e aí depois a criança pequena faz chantagem com a mãe, então, e a mãe cede por causa que separou do pai, já está sem o pai, isso, aquilo. E esse princípio é importantíssimo, porque quando você estabelece regras e limites, você está protegendo. Então você percebe na fala da Michele que em algum momento ela deu uma deslizada, né, Michele? Então, mas aí ela retomou a rédea com ela mesma, não é isso? Como é que foi essa retomada de atitude com a sua filha? Eu percebi, né, as manipulações, as questões de separar, então a gente fica com muita dó, né, do filho, aquelas questões, né, ai, tadinha. Então eu queria preencher ela com coisas, né, com presentes. Porque nem eu, na verdade, não estava bem também, né, para retomar. E aí eu achava que isso fosse também aliviar o sofrimento dela, né, até buscar o que realmente a gente precisa, né, que é atrapalhar a questão do nosso ser, né, que é isso que eu quero trazer para ela, esses valores do amor exigente, né, a gente parar um pouco de correr atrás. Eu sei que o dinheiro é importante, a gente precisa trabalhar mais com os nossos filhos essa questão do ser, né, deles valorizar mais os pequenos momentos em família. Ela também, faz um tempinho que ela pediu um iPhone, mas assim, eu posso ir lá comprar, parcelar, então sempre às vezes, mas eu não quero isso, né? Eu quero porque o celular dela, por 2 vezes, ela quebrou. Então eu arrumei de novo, de propósito. Se você aprende a cuidar desse primeiro, quando vê que você aprendeu a cuidar do simples, né? E ter mais idade, aí quem sabe mais pra frente, né? E graças a Deus eu pude
estar junto, né? Porque no grupo a gente vê mães com filhos da mesma idade, então a gente aprende bastante, né? Coisas que é pra gente fazer e não fazer também com os filhos, né? Para não poder errar. Vou fazer uma pergunta. Quanto tempo que vocês acham que um jovem, uma criança, pode ficar com o celular jogando, fazendo alguma coisa lá? Que normalmente é jogo. Né? Há pouco tempo. Eu acho que tem que ter regras, você tem que ter regras na tua casa, sabe? Não é só o celular, né? Na verdade é a televisão, Não, mas tudo bem, o computador, é o celular. Hoje a maioria do jogo está lá no celular. Ele pode. Tem um tempo para ficar nisso aí? Nós tivemos uma psicóloga aqui que falou alguma coisa de 2 horas, nem chegou a isso, a Mirella, né, que contou para nós isso, eu não me lembro agora do tempo. Varia pela faixa etária, né, idade. Miguel? Parece que até os 3 anos de idade é zero. Não é para usar determinado. Depois, aos poucos, um pouquinho, né? Mas eu, na minha experiência com os meus netos agora, porque na época dos meus filhos não tinha celular ainda, viu, Miguel? Começou a aparecer aquele da Telesp enorme, assim, que aquilo não era um celular, aquilo era uma arma, né? Mas agora os meus netos gostam de ver celular, de brincar no celular, de jogar. E nós ali colocamos um limite bem claro, né? Um pouquinho, brincar ali, ver exatamente qual jogo que eles vão... Porque eles sabem, Miguel, eu tenho um netinho de 8 anos que pega o meu celular e ele sabe baixar aplicativo. Para eu baixar o aplicativo do Amor Exigente, Rogério, eu precisei pedir ajuda, porque eu não sei como é que faz isso. Pede ajuda para ele. E ele babar, então precisa ver o que baixou e também a quantidade de tempo, né? Você regula isso com a sua filha de 12 anos também, Michele? Mas só que ninguém me respondeu quanto tempo. Porque varia com a idade, Miguel. Começou por mim, porque eu ficava, Isabela, sai do celular, e eu com o meu E celular. você no O celular. exemplo, né? Aí, por isso que eu falo, a gente vai ficando, porque ele está na idade que acaba falando, né? Mas e você, né? E eu fiquei pensando, falei, é verdade, né? A gente fica, vai fazer lição, vai ler um livro, mas tá lá com o celular. Então, eu aprendi a me reeducar e hoje eu me esforço bastante. A gente tem cumprido essa meta. Chega um horário 9 horas, a gente vai desligando, sabe? Celular, até televisão. Aí a gente vai fazendo outras atividades sem isso. E, por fim, é muito gostoso, porque a gente, por exemplo, termina de jantar, eu ficava, vai lavar louça. Mas ficava lá no celular. Agora a gente faz as coisas junto, fala, vou lavar, você seca, uma guarda. E assim, né? A gente tem que se reeducar. Eu precisei me reeducar. E o Natan, que com certeza está nos assistindo, meu filho mais velho, tem direito a 1 hora por dia só, viu, Miguel? À noite, de manhã não, que de manhã tem que ajudar a mãe lá, fazer as tarefas de casa, fazer a lição de casa, enfim. 1 hora à noite, e aos finais de semana a gente libera um pouco mais, 2 horas no sábado, 2 horas no domingo, um pouquinho mais, porque é fim de semana. É bem regrado lá. Mas esse testemunho da Michele, eu acho que fechou com chave de ouro o programa de hoje. Para que eu possa dar um limite para o outro, eu também preciso colocar um limite para mim. Então, Michele, parabéns. Sua vinda aqui hoje foi uma bênção para nós. Você eu que agradeço. É uma pessoa muito querida de todos nós. Muito obrigado. Então é isso, encerrando, agradeço o Luiz, agradeço o Miguel, Rogério, Michele, obrigado pela sua presença. Volte mais vezes aqui. Aí no final vou colocar aqui o nosso site de novo, amorexigente.org.br, o nosso WhatsApp também, 19 2519 6555. Entre lá, peça para ser adicionado à nossa comunidade, ao nosso canal no WhatsApp. A gente tem um curso agora, sábado agora em Serra Negra, temos um webinar em abril, então peça a informação lá pelo nosso WhatsApp. Que sábado, que dia que é? Sábado, dia 16 de março. E para você obter essa revista? Tudo no nosso site, ó. Fecha no Miguel. Inclusive essa capa ficou muito, muito legal, né? Falando sobre recursos limitados. É isso, você faz assinatura também lá no nosso site, no amorexigente.org.br. Tchau!